Ataques antissemitas. André Lages, cientista político judeu e representante da organização Stand With US Brasil, tornou-se alvo de ataques coordenados nas redes sociais, liderados por Leandro Demory. Após Lages refutar afirmações do presidente Lula sobre a guerra entre Israel e Palestina, Demory questionou publicamente a formação acadêmica de Lages e a fonte de financiamento da Stand With US Brasil, incitando uma campanha de ataques que impactaram negativamente a presença digital de Lages. Envolvidos: André Lages, cientista político e representante da Stand With US Brasil, vítima de ataques digitais após criticar declarações do presidente Lula sobre o conflito Israel-Palestina. Leandro Demory, jornalista, ex-diretor do The Interceptor e atualmente na EBC. Iniciou os ataques contra Lages questionando sua credibilidade e financiamento. Breno Altman, um fundador do site Opera Mundi crítico de Israel, envolvido na defesa das posições de Demory e ataques a Lages. Hélio Doyle, jornalista que assinou o contrato de Demory com a EBC e participou dos ataques, posteriormente demitido por comentários antissemitas. Táticas utilizadas. Desqualificação pública. Demory utilizou suas plataformas para questionar a integridade acadêmica e o financiamento de Lages, insinuando falta de transparência e possíveis segundas intenções em suas críticas ao governo. Campanha de ataques em massa. Seguidores de Demory e outros MAVS, militância em ambientes virtuais, responderam ao seu chamado, atacando Lages nas redes sociais, o que resultou em uma redução significativa do alcance de suas publicações, possivelmente indicando um shadow ban. Estigmatização por associação. Em a tentativa de ligar Lages a posições políticas ou sociais controversas, simplesmente por criticar o governo ou por ser judeu, visando desacreditá-lo perante a opinião pública. Censura digital. As publicações de Lages foram marcadas como conteúdo potencialmente sensível nas redes sociais, um indicativo de que sofreu ataques coordenados visando limitar sua expressão e alcance. Ministra negra no STF. Com a aposentadoria da ministra Rosa Weber do STF em outubro de 2023, surgiu a campanha Toma um Café com Elas, Lula, para que o presidente nomeasse uma ministra negra para preencher a vaga. Uma das principais vozes desta campanha foi o humorista Gregório do Vivier, apresentador do programa Greg News e um dos criadores do canal Porta dos Fundos. A campanha desagradou a militância petista, que lançou ataques coordenados, não apenas contra do Vivier, mas também contra outros esquerdistas que questionaram ou apresentaram opiniões divergentes das linhas defendidas pelo governo Lula. Do Vivier foi chamado de maconheiro do Leblon, agente da CIA, e acusado de promover uma revolução colorida com financiamento de George Soros. Também enfrentou alegações de manter uma empresa racista, o Porta dos Fundos, e fazer humor racista. Do Vivier também foi acusado de ter apoiado o impeachment de Dilma Rousseff, apesar de seu histórico de apoio ao Partido dos Trabalhadores, PT e à esquerda. Os ataques também foram desferidos contra o ex-deputado e ex-autoexilado Jean Willis, hoje filiado ao PT, após críticas a Lula. Descobri algo tão ruim quanto o antipetismo da direita e da extrema-direita na mídia neoliberal e no Twitter o hater gado petista que não aceita qualquer crítica ou revelação de fato ruim em relação a membros do governo Lula ou ao próprio Lula, escreveu Willis no X, e acrescentou qual será o próximo passo. Ameaçar de morte. Olhou muito tempo para o abismo e este olhou de volta. Cruzes. Segundo o Boletim da Liberdade, posteriormente Willis afirmou em um podcast que foi alvo de sabotagem do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta. Envolvidos. Gregório do Vivier promoveu a campanha pela nomeação de uma ministra negra ao STF, o que desencadeou uma série de ataques por parte de petistas. Jean Willis, ex-deputado, atacado pela militância petista por críticas a Lula. René Silva, militante do Movimento Negro, fundador da ONG Voz das Comunidades, também recebeu ataques por críticas à possível escolha de Lula para o STF. Paulo Pimenta, chefe da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, do governo Lula. Apontado como possível coordenador dos ataques do GDA. Táticas utilizadas. Ataques pessoais e difamação e utilização de acusações sem fundamento, ataques ad hominem e difamação para desacreditar do Vivier e minimizar o impacto de sua campanha.
recontextualização de postagens antigas, seleção e compartilhamento de postagens antigas de Duvivier em um novo contexto, visando questionar sua coerência e comprometimento com as causas que defende. Criação de narrativas falsas, propagação de informações falsas ou distorcidas sobre Duvivier, como acusações de apoiar o impeachment de Dilma Rousseff e de ter interesses contrários aos do PT. Mobilização nas redes sociais, coordenação de esforços entre usuários do X e outras plataformas sociais para amplificar as críticas a Duvivier, utilizando hashtags e marcadores específicos para reunir os ataques em uma frente comum. Jair Masonaro. Após o início do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, uma campanha orquestrada por apoiadores do Partido dos Trabalhadores, PT, lançou uma série de fake news sob a bandeira Jair Masonaro satanista. O objetivo era associar Jair Bolsonaro ao satanismo e à maçonaria para desviar votos evangélicos em favor de Luiz Inácio Lula da Silva. A estratégia incluiu a criação de perfis falsos com o uso de inteligência artificial, visando simular uma deserção em massa do eleitorado evangélico de Bolsonaro. Envolvidos: Jair Bolsonaro, acusado falsamente de ter ligações com a maçonaria e o satanismo, visando prejudicar sua imagem junto ao eleitorado evangélico. André Janones, deputado federal eleito por MG, participou ativamente na disseminação das fake news, associando Bolsonaro à maçonaria e ao satanismo. José Luiz Santos Guimarães, Rei Lugui designer e jornalista, responsável pelo Pop Time, celebrou o aumento significativo de tráfego em suas redes sociais após as publicações. Portais Pop Time, Pop 11 e Choquei, veículos que divulgaram as acusações falsas, ambos passando a militar a favor de Lula nos meses anteriores à eleição. Canal Boca de Lobo, movimento de ativistas no Telegram de contranarrativas, envolvidos na disseminação das acusações falsas a mando de Janones. Pandur, Fórum LGBT. Um dos centros de planejamento e execução da campanha, incluindo a criação e disseminação de conteúdo falso. Táticas utilizadas: criação de perfis falsos, o uso de inteligência artificial para gerar imagens de perfis fictícios, promovendo a ideia de bolsonaristas arrependidos. Disseminação de narrativas falsas, espalhamento massivo de conteúdo que associa Bolsonaro a práticas e simbologias satanistas e maçônicas. Viralização estratégica, coordenação entre blogs, canais de Telegram e influenciadores para amplificar o alcance das fake news. Manipulação de imagens, edição de fotos para inserir simbologias relacionadas ao satanismo e à maçonaria em imagens de Bolsonaro. Mobilização de redes de influência e incentivo ao compartilhamento das fake news por parte de usuários comuns, influenciadores e até jornalistas. Correção: indiferentemente do que foi publicado nesta reportagem, o perfil no X Medo e Delírio em Brasília não é um dos perfis apócrifos, mas um podcast de política. Ainda que tenha surgido na mesma época que os apócrifos do GDA e não informe os seus responsáveis na sua bio, os seus criadores são identificados. O texto foi corrigido e atualizado. A investigação continuará a investigar o Gabinete do Amor. Se você tiver alguma sugestão ou denúncia, envie-nos um e-mail no contato@investigacal.com.